Hoje eu estou estreando o meu podcast e eu tenho aqui comigo, ao meu lado, um convidado para lá de especial. Meu amigo, companheiro de uma longa trajetória de ciência, de estudo, de amizade, Dr. Samir Tuma. E, olha, você não imagina a honra que é estar aqui depois de tantos anos. Porque quando se vive uma vida profissional juntos, como nós vivemos, nós compartilhamos infindáveis momentos de trabalho, infindáveis dificuldades. E a Mônica foi, sem dúvida, muito decisiva na minha trajetória. Então hoje é um dia de comemoração para mim também, você não tenha dúvida. É uma honra muito grande estar aqui. Então, doutor, e hoje eu quero contar para vocês que eu estou fazendo 58 anos. E assim, escolher pessoas para a gente conviver nem sempre é possível, mas escolher pessoas para dividir com a gente grandes momentos, momentos especiais, sentar à mesa, dividir, como você mesmo fala, as agruras da vida, né? E elas não são poucas, e a gente tem que ter sabedoria para dar a volta, se reinventar. E esse é o Sami que eu sempre encontro, me dá aquele puxãozinho de orelha quando eu não estou cumprindo lá com os meus projetos de me manter cuidando da minha saúde, do meu bem-estar, mas também é aquele amigo das dicas, aquelas falas, sabe? Aquela coisa que você só consegue com um grande e cuidadoso amigo. Pois é. Aqui a gente tem uma história em comum que realmente é longa. Eu lembro claramente a Mônica vindo à minha clínica há uns 30 anos atrás. Ela e, na época, a sócia que ela tinha na empresa, que era a Januária, Isso. as duas farmacêuticas novas, as duas cheias de vontade de trabalhar, falando que tinham inaugurado uma empresa, e essa empresa era uma empresa que estava disposta a prestar um serviço de excelência. E eu não tive dúvida, sabe? Depois de um papo técnico ali básico, falei, olha, elas realmente podem prestar um grande serviço. E a partir daí começou uma grande história, você não tenha dúvida. Então, Mônica se tornou amiga, mas se tornou uma parceira profissional única. Né? Com a ajuda da Mônica, criamos produtos, com a ajuda da Mônica, nós conseguimos preparar, fazer preparações farmacêuticas cada vez melhores, né? Desenvolvemos produtos juntos. Então, isso fez toda uma história em vários tipos de problemas de saúde. Tá lembrada desse dia, Mônica? Ai, como estou, né? Afinal, esse ano, em 8 de março, a Farmic fez 35 anos, né? Tava lá em 8 de março de 88, duas meninas, né? Eu e a Januária, a gente abrindo a primeira unidade, daí buscando fazer um trabalho muito forte junto aos médicos. Hoje mudou muito, né? Hoje, além dos médicos, nós temos aí odontólogos, prescritores, nós temos médicos veterinários, nós temos as nutricionistas, biomédicos, mas naquela época a relação era fortemente a ser traçada com o médico. E aí eu lembro plenamente que a gente estava começando, nos primórdios da década de 90, o advento da ortomolecular, da medicina, onde olhar para o paciente não era olhar para um órgão, por exemplo, eu sou médico de fígado, eu sou médico de pescoço. Já começava uma abordagem de que olhar o paciente deveria ser olhá-lo por completo, de forma sistêmica isso. E você, Sami, para mim, além de amigo, além de tudo que eu tenho de bom que aconteceu nesse decorrer do tempo, veio a admiração, porque você antecipou no tempo. Hoje, a tão falada medicina regenerativa, medicina preventiva e a medicina onde você tem um serviço completo para o paciente, você já estava planejando no início da década de 90 essa estrutura, você já tinha profissionais trabalhando com você,
onde o paciente já era visto de forma sistêmica. E logo, logo, em seguida, você monta o seu projeto, que é o Núcleo de Medicina Sistêmica, onde realmente você já faz há muito tempo o que hoje ainda é para alguns novidade. Veja bem, na minha formação, eu passei pela cardiologia e a geriatria. Nessa época, eu tinha uma policlínica e era muito conhecido pela geriatria aqui no estado. Então, o atendimento ao paciente idoso requer uma visão completa da saúde do indivíduo. Você não pode cuidar de um idoso sem saber ortopedia, ou sem saber neurologia, ou sem saber cardiologia. Então, você tem que ter um conhecimento global sobre a saúde daquele indivíduo. O atendimento a esse indivíduo deve envolver desde questões críticas, como o atendimento num hospital, numa UTI, até o atendimento domiciliar, o home care. Então, imaginem, isso tudo precisava de uma visão globalizada. A ortomolecular, ela veio trazer para nós uma visão nova na clínica médica, porque o mercado era um mercado de especialistas, né? E a ortomolecular, ela falava dos meandros bioquímicos do nosso organismo que não se limitam a nenhuma fronteira. Do cérebro ao dedão do pé, aquilo funciona da mesma maneira. Então, a ortomolecular também falava dessa visão integral do indivíduo. O meu trabalho na universidade em São Paulo foi com a medicina do sono. Foi o primeiro momento onde eu tive a oportunidade de aplicar a teoria de sistemas a uma especialidade médica, que foi a medicina do sono. Da mesma maneira, nós tínhamos que entender o que acontecia com o indivíduo, com a respiração, com o aparelho neurológico, com a obesidade, com as doenças, com as comorbidades. E isso acabou gerando a teoria de sistemas aplicada à medicina. Então, nós temos isso publicado em livros, esse foi o nosso trabalho acadêmico, né? E você tem também um modelo de gestão, que é a gestão sistêmica aplicada ao grupo de profissionais de saúde que atuam nesse único indivíduo. Então, isso era um sonho. E esse sonho foi idealizado e foi realizado construindo o Núcleo de Medicina Sistêmica. Foi um prédio construído para isso. Foi inaugurado em 2001. Né? Então, ali deixou de ser uma policlínica e passou a ser uma clínica com essa visão de gestão multidisciplinar em prol de um único indivíduo. E aí você não tenha dúvida, a farmácia, o farmacêutico, a assistência farmacológica, isso é parte essencial a esses cuidados. Nos últimos anos, nós contamos não só com a medicação manipulada, né, que passou a particularizar muito os trabalhos feitos com um único indivíduo, como passamos a contar também com uma infinidade de procedimentos mais complexos, medicamentos injetáveis e tudo mais. Então, assim, esse universo que a Pharmic atende e que a Mônica, com a sua proximidade como farmacêutica muito boa que isso foi realmente assim essencial a esse desenvolvimento. Exato. Eu sempre pensei, né, e como eu aos 21 anos me tornei empresária por opção, mas farmacêutica de formação, eu sempre galguei o caminho do conhecimento. Eu nunca deixei de estudar. Aliás, a gente estuda todo dia. E aí, quando na década de 90 a gente adentrou para estudar a ortomolecular, que hoje continua, que a gente continua, ela passou por várias mudanças, uma adequação, né? E aí a gente chega hoje, no ano de 2023, com formas farmacêuticas muito interessantes e inteligentes para que o paciente ele consiga aderir ao tratamento. E mais, eu vejo que a farmácia de manipulação, em especial a Pharmic,
eu respondo como sócia fundadora, ela é uma empresa muito inteligente, porque ela está sempre buscando trabalhar com os profissionais de saúde e trabalhar também a comunidade, de forma que a adesão ao tratamento seja um sucesso e outra forma que a automedicação praticamente se torna zero. O medicamento manipulado, eu digo que a farmácia de manipulação, ela é sim, pode ainda não estar em lei ou etc. Ela é sim um serviço essencial de saúde, porque o fato da gente gerar um projeto de não automedicação, do uso personalizado, até porque cada um é único, cada um tem sua própria bioquímica, até os gêmeos idênticos, eles têm eh, modificações deles. E o que mostra muito também é a natureza, o ambiente que você vive, né? A forma de vida que você leva também promove essas modificações. E a farmácia de manipulação, ela é uma grande aliada de todo médico e de todos os profissionais de saúde prescritores. E a Farmic, quando nasceu, ela nasceu para ser uma empresa de saúde e bem-estar. E não podemos fugir a esse objetivo. E é esse objetivo que todo dia eu acordo caminhando para conquistá-lo. Muito bom, muito bom. Aliás, isso já foi conquistado, né? Eu acho que a Farmic hoje, de longe, é a maior empresa do setor no estado. Eu acho que essa conquista já ocorreu. Ela não é uma franquia, é uma empresa única, ainda com uma gestão centralizada, e eu vejo crescendo em excelência. Isso é maravilhoso. Então, eu vejo crescendo em qualidade. Porque, veja bem, nós não simplesmente prescrevemos alguma coisa e a farmácia entrega. É muito mais do que isso. Né? Inúmeros ativos, inúmeras substâncias não disponíveis no mercado, eles já trouxeram a meu pedido. Né? Exatamente. Às vezes, esses produtos que chegavam também não eram fáceis de serem usados, e ali nós quebrávamos a cabeça, né, experimentando, mudando, avaliando o sabor, palatabilidade, cheiro, para que aquilo pudesse ser usado pelo paciente. Então, imagina, é um trabalho de elaboração complexo, onde a parceria do médico com a farmácia faz surgir um produto novo no mercado, mas um produto ético, não é nada maluco, né? Um produto absolutamente ético. E então a farmácia de manipulação, ela me propiciou várias coisas muito boas. A primeira delas foi poder fazer melhor, né? Não necessariamente inovar. Médico num consultório não inova. O que ele pode é ter acesso a recursos que antes ele não teria. Segundo, eles me propiciaram fazer uma síntese dos medicamentos a serem tomados pelo meu cliente ou meu paciente, de tal maneira que aquilo ficasse tolerável. Porque você imagina uma pessoa que precisa tomar 7, 8 tipos de fármacos diferentes, né? Cada vez que acaba uma caixa do remédio, o sujeito dá graças a Deus que acabou. Né? Idoso, então, acaba o remédio do coração, acaba o remédio da cabeça, ele só não deixa de tomar o cálcio com medo de quebrar a perna. Então, aquilo ali é um problema. Ao passo que quando você faz uma síntese e manipula, você está particularizando e propiciando ao indivíduo tomar com conforto um determinado número de medicamentos. Esses medicamentos vão sendo aprimorados à medida que o médico se aproxima do seu cliente. Ou seja, é como se fosse uma roupa feita sob medida. Então, aquilo vai sendo aprimorado até que você chega numa concentração ideal de medicamentos, uma solução ideal para aquele caso. Então, essa particularização é fantástica. Isso só foi criado, né, pelas farmácias de manipulação e pela proximidade do médico, lógico, com quem prepara o medicamento. Então, isso realmente é sensacional. Isso fez muita diferença. Exato. E dessa parte toda do conhecimento, né, eu hoje estou até um pouquinho emocionada, né, porque estou fazendo 58 anos, né, e estou feliz, porque a vida é algo assim, não sei como descrever.
Só que eu digo que é uma viagem incrível. E desse convívio que a gente foi desenvolvendo ao longo dessas décadas, né, ficou também formado e uma aliança muito forte da nossa amizade, né? Que ela repercute essa amizade com a amizade que eu tenho com a tua esposa, que você tem com o meu marido. Então a gente criou um vínculo muito forte de traços que a gente traz também com a gente, do amor, dos valores da família, dos valores da amizade, né? Porque assim, essa coisa de todo mundo ser amigo de todo mundo seguir todo mundo, né? Com essa era digital, né? Ah, fulano segue fulano e pediu para ser amigo. A gente sabe muito bem as claras que se a gente conseguir colocar na mão da gente, em todos os dedos, um amigo, olha, você é uma pessoa muito de muitas amizades. Eu ainda não consegui colocar em todos os meus dedos um amigo, não. Mas você e a Indira, sua esposa, eles fazem parte de uma posição muito forte na minha vida, de amizade, de sinceridade. E a gente sabe o seguinte: vamos fazer festa, vamos comemorar, vamos jantar fora? Vamos. Mas cadê aquele dia difícil, né? Um dia chove e outros dias fazem sol na vida, né? E isso aí, para mim, Samir, tem um significado real muito forte, até porque eu digo sempre, ao fazer 58 anos, a gente cada vez mais faz as escolhas de quem vai caminhar com a gente, de quem vai sentar à mesa com a gente, porque tem coisas que são coletivas, né? Como pegar um metrô, você não vai escolher quem vai sentar ao seu lado, mas na amizade de longo tempo e também dessa questão assim das escolhas, a gente vai escolher quem vai ser um novo amigo e quem vai continuar e se perpetuar até. Eu ainda não tenho cabelos brancos, tá? Mas até os cabelos brancos tomarem todo o meu couro cabeludo. Brincadeira, eu tenho alguns sim, mas não é a maioria, não. Então é isso. A gente fala de uma coisa chamada amizade e a gente fala da alegria dessa amizade. Eu sou muito grato por essa amizade, até porque uma amizade se forma à medida que laços vão sendo feitos frente a inúmeras questões que vão sendo travadas ao longo da vida. Esses laços foram nos aproximando, eu não tenho dúvida. Mas hoje tem algo de muito especial em 58 anos. O relógio hoje não conta mais como contava em outros tempos. A mulher de 58, em outros tempos, era uma mulher preparada para ficar cuidando de neto e não fazer mais nada na vida, né? Quando eu comecei a minha carreira, para você ter uma ideia, eu atendi muita gente que aposentava aos 38, não era aos 58. Então, hoje, eu, passados 60 também, eu não me vejo aposentando. Muito pelo contrário, eu tenho inúmeros projetos pela frente. E a Mônica, eu com certeza tem muitos projetos também. Me conta, como são esses próximos projetos agora, na maturidade desses 5,8 aí? Sabe, meu amigo, falando em 58 e pensando em 12 anos, vamos lá, vamos traçar 58 aos 70. O que, que é o meu projeto? O meu projeto, assim, em relação à empresa Farmic, ele se mantém, até porque hoje eu tenho uma equipe lá bem, bem preparada, desde uma doutora que está terminando agora em dezembro o doutorado, 21 farmacêuticos, engenheiro, administradores, pessoas com formação em RH, ou seja, a Farmic ela está cada vez mais pronta para dar conta do recado. E aí vem o meu plano pessoal, né? Porque a gente também tem algumas ideias aí em mente. Eu ainda não posso te dizer que eu já estou totalmente com o meu sonho dos 58 aos 70 já delineado e já no papel, porque um sonho ele só acontece mesmo se você tiver uma estratégia para transformá-lo em realidade. O que, que eu estou pensando? Eu tenho um lado que é muito forte, que sempre bateu fortemente em mim,
desde a época lá que eu era adolescente, que eu trabalhava junto ao movimento estudantil, eu fui da escola pública, né, Sami? Eu vim do advento total, eu não conhecia na minha formação escolas privadas, então eu vim da educação pública e eu sempre falo, o Estado foi muito importante na minha formação. E na minha formação do que eu sou, um ser pensante, um ser inquieto e o meu planejamento de vida. E aí, disso aí, eu posso te dizer o seguinte: já está sobrando um pouquinho de tempo para eu desenvolver o meu lado geopolítico, o meu lado de que eu gosto das causas sociais também. E no decorrer dos últimos meses, eu tenho tido oportunidade de mostrar esse lado. Até um exemplo foi o dia 5 de julho, que eu fui convidada pelo deputado estadual Helder Salomão, desculpe, federal Helder Salomão, e eu fui fazer parte da abertura da Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa. Daí vem o gancho mais forte desse momento para mim. Eu sou uma mulher de formação técnica, farmacêutica, de formação técnica. Porém, eu tenho um traço muito forte de gestora, né? Eu tenho um traço muito forte do empreendedorismo. Eu sempre empreendi. E hoje, quando eu volto na minha infância, com 10 anos, eu e meu irmão, que ele costurava umas coisas e eu vendia, eu já estava ali como empreendedora naquele momento. E trazendo para o dia atual, eu quero ser, nesses próximos 12 anos, uma mulher brasileira importante para ajudar quem queira empreender e, acima de tudo, mostrando a força que o empreendedorismo tem, a formação da micro, da pequena empresa, da média empresa, não importa o porte, a forma com que a gente pode vencer os desafios dessa nação tão grande e que tem tantas complexidades, de forma que a gente possa cada vez mais garantir ao país, à nação, a todos nós, né? As pessoas que estão do nosso lado, o porteiro, a senhorinha que faz a limpeza do prédio que a gente trabalha, garantir o quê? Oportunidades e garantir emprego e renda. Esse é um desafio. E a gente tem que cada vez mais também pensar na humanização do trabalho, né? Isso é muito importante também. É, eu acho muito legítimo isso que a Mônica está colocando, e eu acho que vocês devem acreditar nisso pelo óbvio. Veja bem, quando nós somos jovens, nós lutamos para fazer por nós mesmos. Depois lutamos para consolidar uma vida profissional, uma vida familiar. Então, a Mônica é uma mulher de sucesso em todas essas esferas. E quando nós chegamos à maturidade e o nosso bucho está cheio, nossa tarefa está completa, o que mais devemos fazer? Devemos fazer pelo entorno, devemos fazer pela sociedade, pela comunidade. E o que ela faz de melhor? Ela, sem dúvida, é uma empreendedora de sucesso, mas não só uma empreendedora intuitiva. Ela estudou muito para isso, Sim. aprendeu muito para isso e ela é capaz de ensinar. Nós temos, sem dúvida, instituições no Brasil afora que têm essa visão. Resta dizer, o Sebrae está aí para Sim, isso. Sebrae. Mas nós precisamos de mulheres líderes nessa história. Sabe, faltam líderes para nós, faltam exemplos para nós. Faltam pessoas a quem possamos nos espelhar e respeitar. E é difícil encontrar mulheres nessa posição no Brasil que estejam dispostas a fazer pelo social. Nós temos hoje muitas mulheres, Brasil afora, que são exemplos de sucesso empresarial, mas nenhuma delas disposta a fazer pelo social. Então, eu acho que isso realmente é uma grande decisão. É uma grande decisão de quem tem um coração enorme, que eu conheço há muito tempo. Eu vou apostar nisso. E eu vou te agradecer eternamente por todos os ensinamentos, por todas as questões que mostram solidariedade, porque esse meu amigo aqui, sem dúvida, para mim, ele é o melhor médico desse estado, mas ele é o meu melhor amigo. Poxa, estou emocionado.
Tá bom, então. Bom, você sabe uma coisa? Lembrando desses 30 anos atrás, uma vez uma paciente minha, idosa, se sentia frágil demais, se sentia inútil. Aí eu brinquei com ela, contando para ela uma história muito simples. Você sabe que os elefantes eram perseguidos na África pelo valor do marfim. Enquanto eles matavam os machos grandes, que tinham aqueles marfins enormes, os bandos não entravam em extinção. Mas depois que eles mataram os machos velhos, quem tinha um marfim relativamente grande eram as elefoas velhas. Aí começaram a perseguir as elefoas velhas. E rapidamente os bandos começaram a entrar em extinção. Então você veja, essa é sempre a função do macho, não adianta. Os machos são bons políticos, eles vão para frente, eles guerreiam, eles conquistam postos avançados, mas quem coordena os bandos, quem coordena as famílias, quem coordena as sociedades e quem se dedica a isso são sempre as mulheres e as fêmeas. Isso no mundo animal e aqui no nosso mundo também. Então, eu falei para ela, você não pode abrir mão disso. Essa é a sua função nesse mundo. Você não está inútil. Você coordena os filhos, os netos, os bisnetos, e você, quando abre mão dessa função, você se perde. Um outro exemplo disso é que sociedades muito longevas já foram estudadas também economicamente, imagina. Então, por exemplo, nas sociedades que colonizaram Nova York no fim do século XIX, a colônia dos italianos é a que mais era longeva e menos adoecia. Imagina que isso foi estudo científico em economia. Por que a colônia de italianos vivia tanto? Aí eles foram descobrir que o que os fazia viver tanto eram as casas multifamiliares, onde a bisavó, a avó, a mãe, todo mundo convivia e todo mundo cuidava da prole. Ou seja, ninguém mijava fora do pinico, que sempre tinha uma para puxar a orelha. Então, eu acho que falta a mulher, falta a mulher com esse espírito de mãe, falta a mulher coordenando no mundo de hoje, sabe? Então, assim, eu imagino que o seu papel hoje é um papel muito nobre, né? Nós temos muitas mulheres aventureiras em qualquer idade, mas hoje mulheres empreendedoras, maduras, senhoras de si, capazes e prontas para se doar ao social, isso tem muito pouco. Então, eu queria ouvir um pouco de você sobre esse novo momento. É exatamente isso. Eu me sinto pronta. Toda a minha trajetória, né, que vem desde a infância, a história familiar, adolescência, passando pela universidade, chegando a montar a primeira unidade, passando por curso, formação, que vão desde muita frequência em cursos da área farmacêutica, mas também na área de gestão, administração, RH, passando por toda essa questão que vai pela economia, pela formação e também a vivência prática, né? Conviver todo dia com os desafios, com aquela questão de que todo dia você abre a tua porta do teu negócio e você vai ter alguma novidade. Nem sempre negativa, muitas das vezes mais positiva. Então, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre primei pela acreditar. Sempre acreditei no meu potencial, no potencial das pessoas que trabalham comigo. Sempre coloquei todo mundo para voar. E é claro que a gente tem que saber hora de puxar o trem de pouso também, né? E aí, assim, nesse ato de desenvolver pessoas, eu sempre fui com muita facilidade, eu sempre capacitei muitas pessoas ao meu entorno. E isso, como empreendedora, mostra que eu tenho hoje uma capacidade forte, uma vontade muito presente
no meu íntimo, daquela pessoa que pode sim contribuir socialmente para eh, capacitar. Capacitar de forma direta ou indireta. É claro que existem níveis de capacitação, mas, acima de tudo, de participar como uma pessoa que entende de empreendedorismo, entende das dificuldades de estar num país que tem uma diversidade muito grande em termos de território, em termos de tudo. E, assim, preparada eu estou, preparada eu me sinto, e pronta para fazer esses 58, 70. Eu vou viver mais do que 70, vou viver muito mais, até porque eu sou muito bem cuidada, né? Meu médico aqui, não, quando eu tô meia pisando fora do lugar assim, né? Saindo do trilho, desobedecendo, ele me puxa para cumprir. E aí eu me sinto totalmente preparada para trabalhar o meu melhor em termos de empreendedorismo, em termos de questões políticas também, em termos de fazer o Brasil se tornar o que nós já podíamos ser, uma grande potência. É. Bom, eu acho que a falta da mulher na política brasileira é cruel. Os homens sempre competem entre si em tudo, especialmente pelo poder. Agora, uma vez no poder, eu nunca vi um lugar tão destituído de ideias e propostas e projetos como o Brasil. E não são só os governos, não. As universidades também. Sim. As universidades brasileiras são um deserto de ideias. São um deserto absoluto de ideias. As nossas universidades não levam nada para o mundo lá fora. Sempre chorando miséria que não tem dinheiro, quando na realidade a criatividade, a dedicação é que se impera. Então, hoje, o Brasil é pobre de projetos, é pobre de novas ideias. Nós temos que ter alguém com o pé no chão, assim, pensando nisso. Eu acho que a ideia da Mônica de progredir nesse universo social é fenomenal. Ela está preparada para isso, é o momento. Então, isso é muito interessante. Pois é, eu espero, e assim espero para você também, hoje o relógio, como eu disse, não roda como antigamente. Hoje nós temos uma expectativa de vida longeva, basta você se dedicar e se cuidar que você vai longe. Então, nós podemos ter projetos na maturidade? Lógico que temos. Né? Eu tenho esses projetos para mim, eu não coloco para mim jamais um ponto final nessa história. Então, eu imagino trabalhar enquanto o meu vigor tolerar. E assim, eu acho que uma mulher como a Mônica está no momento exato de cumprir o papel dela também. E não é por 12 anos, não. Porque uma vez na batalha, você rejuvenesce. Exato. Uma vez na batalha, você se renova. Né? Os hormônios da guerra faz você rejuvenescer. É isso aí. E assim, né? A mulher, como o Samir falou, da questão de cuidar da prole, da questão da união, a gente tem aí relatos e a gente tem práticas de mulheres no Brasil que elas criam seus filhos sozinhos, independente se foi por abandono ou se foi por uma fatalidade. E nós temos muitas mulheres aí no nosso nessa dimensão nacional que precisam ganhar mais expressão, que precisam ocupar os espaços das conquistas. E aí é onde eu posso entrar, ensinando, pegando na mão e mostrando, olha lá, vamos fazer um projeto, vamos colocar em prática, vamos seguir adiante, porque e desistir persistir faz parte da nossa prática e desistir jamais. A gente toda hora tem algo para realmente, já que nós vamos ser longevos, vamos estar bem, vamos chegar aos 90 tomando banho sozinha. E aí? E você, mulher? Você pode fazer isso também. E você pode, acima de tudo, cuidar dos que estão ao seu entorno e ter um foco em algum planejamento que seja um planejamento de alegria e ligado a fatores de
renda, porque o país precisa que as pessoas tenham mais renda, que elas tenham ascensão social e que a gente tire esse retrato de muitos na pobreza. Nós precisamos de muitos na classe média, porque a gente precisa que o mercado rode, que o dinheiro circule. Nós precisamos o quê? Que cada um que oferta serviço ou oferta também um produto consiga expandir o seu negócio. E eu, como empresária que sou, todo dia eu acordo pensando nisso. Fazer o melhor hoje, mas fazer hoje, amanhã e depois de amanhã. É, nós temos hoje uma formação técnica em todos os cantos do país que você possa ir. Nós temos profissionais de gestão para todo lado. Agora, um empreendedor vencedor, ele não é simplesmente um técnico preparado. Ele, mais do que tudo, ele sabe reunir pessoas em prol de um único propósito. Ele sabe reunir pessoas para um projeto e fazer aquilo andar. Ensinar isso, eu acho que não é fácil. Mas, se você tem dedicação, você vai adiante. E o Brasil precisa disso. Porque, mesmo com o apoio de entidades como o SEBRAE, que a gente tem visto hoje em dia, as pessoas trabalham mal, elas não sabem exatamente como devem empreender. Quem ensina hoje no SEBRAE, ensina a empreender ao modo brasileiro, que é um modo que às vezes é ruim, é preguiçoso e ineficiente. Então eu acho que nós temos que ver a agressividade de outros povos no empreendedorismo. Nós temos que aprender com outros povos o vigor do empreendedorismo. Temos que passar para os nossos jovens, mulheres ou homens, a capacidade de trabalhar duro para obter um resultado e chegar a um ideal. Muitos de nós trabalham duro em prol de coisa alguma e se desesperam e abandonam o que fizeram. Outros montam projetos lindos e não trabalham como deveriam. Então, o que acontece? O aspecto técnico não vinga. Tem que ter alguém com experiência, com uma visão ampliada desse universo, que possa ver onde estão os defeitos e buscar soluções para isso, né? Reunir pessoas em prol disso. Então, nós temos que ser mais eficientes no que fazemos. Então, eu acho que você hoje está em condições de exercer esse papel. Então, vamos em busca dele. Sim, eu falei muito aqui no nosso bate-papo no empreendedorismo feminino, mas quando a gente fala em empreendedorismo, a gente fala de qualquer uma pessoa, um ser humano que queira empreender, que queira gerar frente de trabalho, que queira criar um mecanismo de conquista. Então, isso aí você passa desde o novo jovem até aquela senhora que ela já produz algo, mas ela não sabe como lidar com as demandas de mercado. E assim, a gente fala de criar possibilidades para pessoas. Né? E cada vez mais a minha bandeira também é com muito respeito às pessoas de escolha, né? Nós vivemos num país laico, nós vivemos num país multirracial e nós vivemos numa era onde nós temos que ter como palavra e como princípio, eu diria que regra de ouro, o respeito. E aí, respeitando, a gente conquista muito, a gente evolui como sociedade. Sim. Meu amigo Dr. Samir Tuma Júnior, quero te agradecer assim. Quero te agradecer com todo o carinho que eu tenho por você, com toda a admiração e com todo o respeito ao profissional que você é, à pessoa que você é. É muito bom estar com você. Esse é o meu primeiro, como eu disse, primeiro momento. Eu ainda sou incipiente, né? Estou em treinamento ainda, mas eu acho que a gente teve um momento muito positivo para nós dois aqui. E quero te dizer que estamos juntos nessa passagem aqui pela Terra. Olha, eu estou muito feliz de estar aqui.
especialmente vivenciando essa transição da Mônica, da vida empresarial, da vida técnica, da vida administrativa, que eu presenciei tanto, para quem sabe, alçar voos nessa vida pública. E eu não vejo ninguém tão bom quanto ela para esse momento. Mulheres fortes, mulheres capazes e mulheres vencedoras, a gente tem que respeitar. Especialmente quem vence, não só quem fala. Ela é uma vencedora. Então, ela é capaz de dizer exatamente onde estão as pedras. Eu estou muito feliz. Parabéns pelo seu aniversário. Ah, muito obrigada, meu querido. Muito feliz de estar aqui com você hoje. Eu também. Muito.